Salmo 116, do verso 1 ao 9, página 551 do Antigo Testamento. Leiamos. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Acharam-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Juntos, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, ao sairmos das nossas casas e caminharmos em direção à Tua casa, a disposição do nosso coração estava em Te adorar, confessar os pecados que cometemos durante a semana, durante o dia, mas saímos também, Deus, para ouvir a Tua voz, a voz que vem da Tua palavra, a voz que vem dos textos escritos por homens que ao longo da história experimentaram uma caminhada contigo, e o Senhor usou esses homens para que deixassem esses textos registrados, para que conhecêssemos hoje o Deus a quem servimos. E precisamos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Tenha misericórdia da minha vida, Deus, que eu diga aquilo que realmente o Senhor tem para falar a cada um daqueles que aqui estão. No nome de Jesus. Amém. Se nós imaginássemos uma grande brinquedoteca, um lugar, vários shoppings aqui no Rio tem, e que você tivesse que comprar uma única ficha, né? Imagine que você é uma criança, ou você está com uma criança, e você dá para essa criança uma única ficha, para brincar num único brinquedo, e você diz para ela, escolha o brinquedo que você quer, é uma ficha só, e essa criança então olha para todas aquelas luzes, porque se tem uma coisa que casa infantil tem, são luzes para chamar a atenção. E aquela criança fica ali contemplando todo aquele cenário, e ela sabe que ela tem uma única chance, uma única opção. Não é diferente na nossa vida. A nossa vida é uma. Deus te deu uma ficha, Deus te deu uma opção. E nós temos um mundo ao nosso redor com inúmeras luzes para nos chamar a atenção. Alguns dizendo para nós, o caminho é esse, outros não, o caminho é aquele. Várias possibilidades. Uns nos falam que o importante da vida é você ter dinheiro, muito dinheiro, porque o dinheiro, se ele não traz felicidade, ele manda buscar. Outros vão dizer que não é interessante ter tanto dinheiro, talvez um status intelectual vale muito mais, e seguem por carreiras acadêmicas. Outros vão dizer que o poder é muito mais interessante do que ter dinheiro ou ter o status social. Nós temos uma ficha, e nós ensinamos os nossos filhos a escolher em qual desses brinquedos ele vai colocar a ficha dele, e nós ensinamos também, ou melhor, nós aprendemos ao longo da vida, onde investiremos os nossos dias, e esse texto é um texto que nos fala exatamente sobre isso, o que é importante para nós, o que vale a pena na nossa caminhada, onde iremos concentrar a nossa existência e com quem nós estabeleceremos uma relação de amor. Schopenhauer, um filósofo, ele vai dizer que o dinheiro é como a água do mar. Quanto mais você toma, maior é a sua sede. E ele diz, e o mesmo também se aplica à fama. Quando nós buscamos as opções que existem ao nosso redor, o perigo delas é o engano, o caminho do engano.
Muito cuidado no que você está investindo a sua vida. Muito cuidado com as escolhas que você faz, porque essas escolhas vão determinar em qual brinquedo você vai brincar enquanto vive aqui nessa terra. Esse texto está falando sobre a relação de amor do salmista com o seu Deus. Mas ele está inserido num contexto de louvor. Se você olhar os salmos antes deste e os depois, são salmos que estão falando de louvor a Deus. E o salmista, de repente, ele muda o assunto, ou muda a tese dele. No entanto, mesmo mudando a tese, de alguma forma, o tema também é sobre adoração, é sobre louvor. E nós não sabemos ao certo se foi Davi, se foi uns filhos de Coré, quem escreveu esse salmo. O interessante é que esse salmista faz uma declaração de amor a Deus. E ele começa dizendo: eu te amo. Por isso eu quero propor para pensarmos nessa manhã o tema, o amor acima de tudo. O amor acima de tudo. Quando o salmista diz, amo o Senhor, ele não faz somente uma declaração de amor. Senhor, aqui no texto, a palavra hebraica usada é Yahvé. Yahvé é o nome que Deus tem, que revela o seu poder, a sua grandeza, a sua magnitude, o Criador dos céus e da terra, aquele que é autoexistente, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, controla o micro, controla o macro, ele é Senhor sobre tudo, e o salmista diz, a esse Deus eu declaro o meu amor. Mas não é apenas uma declaração verbal. Nós, como latino-americanos, temos uma tendência muito grande de vincular amor a alguma coisa emotiva, sentimental. E quando nós vamos para a cultura hebraica, e quando nós vamos para a cultura oriental, e aqui nesse texto, quando o salmista diz, eu amo o Senhor, não é apenas um movimento emocional. O salmista está declarando que a vida dele pertence completamente a Deus. Ele está fazendo uma confissão, uma rendição total de dependência a Deus. Ele está declarando que tanto a sua razão quanto a sua emoção são consagrados a Deus como um culto sincero e verdadeiro. Não é possível falar que amamos a Deus da boca para fora, porque Deus não lê os nossos lábios, Deus não ouve a nossa voz, mas Deus sonda os nossos corações. O salmista começa dizendo, eu te amo. É interessante que ele não começa justificando porque ama, ele declara o seu amor. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós declaremos para Ele o nosso amor independente das circunstâncias. Às vezes na caminhada, no relacionamento conjugal, em algum momento, quando a relação está tensa, isso dá a impressão de que o amor se foi, e um olha para o outro e diz, tem alguma coisa errada acontecendo, será que nós já não nos amamos mais? Às vezes nas relações de pais e filhos, em algum momento onde a tensão inflama, o filho tem uma tendência de dizer para o pai, ou de pensar, eu não consigo amar meu pai ou minha mãe, porque o momento emotivo desfavorece dizer que ama. E às vezes na nossa caminhada cristã, nós passamos por tribulações e olhamos para Deus e perguntamos, Deus, mas onde está o Senhor? O Senhor fala que me ama, o Senhor entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim, agora numa situação dessa, eu não te vejo. Por isso, o que o salmista quer nos ensinar é que o nosso amor a Deus não tem que depender das circunstâncias. Eu te amo. Eu amo o Senhor, independente das situações. É assim que funciona na vida conjugal. É assim que funciona na relação familiar. Primeiro nós decidimos amar, e depois nós entramos numa jornada, numa caminhada, de altos e baixos, numa caminhada onde nós teremos momentos de alegria, mas também momentos de tensão, teremos momentos de euforia da alma, mas também teremos momentos de tristeza, e na nossa relação com Deus isso não é diferente, em algumas situações nós temos a sensação de que até mesmo Deus nos abandonou, mas é uma sensação. Em alguns salmos nós temos o salmista Davi, dizendo, Deus meu, por quê? Onde é que o Senhor está? O que aconteceu? Por que o Senhor não ouve a minha oração? Quando a gente olha para Jesus na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? A sensação de abandono. Então na caminhada a gente pode ter, mas o que o salmista quer nos ensinar, antes de qualquer coisa, declare o seu amor para com Deus, porque esse é o resumo de toda a lei. Perguntaram para Jesus,
Jesus, o Senhor passou aqui esse tempo todo falando sobre um monte de assunto, mas se fosse para resumir numa única frase, o que importa na vida, o que o Senhor diria? E Jesus fala lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Somos chamados para amar a Deus, independente e acima e apesar de qualquer coisa. Ame ao Senhor. E você me pergunta, por quê? Por que eu devo amar o Senhor independente da situação? Se as coisas estão dando certo ou se estão dando errado? Por que eu tenho que amar o Senhor acima de tudo? Eu não vou te responder, o salmista vai. Ele diz: eu devo amar ao Senhor primeiro, porque Ele estará comigo nos momentos mais difíceis, em algumas encruzilhadas da nossa vida, em alguns momentos de tensão, nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos, mas se você um dia se deparou com um grande amor de Deus, você vai saber, naquele instante de tensão e de dificuldade, que Ele está com você. Mesmo que todos nos abandonem, a palavra de Deus diz, mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandone, o Senhor nunca te deixará, nunca te abandonará. O salmista diz que ama ao Senhor porque ele tem a certeza que Deus está com ele. Olha o que o texto diz, ainda no verso 1 e verso 2. O verso 1 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus ouve a nossa súplica, Deus ouve a nossa voz. E é interessante que o verbo ouvir aqui, ele não é um verbo apenas de alguém que está curioso, alguém que está interessado em te ouvir apenas. Deus não está interessado em ouvir a sua história. A palavra, o verbo ouvir aqui, ele tem uma outra intensidade. A ideia é que Deus absorve o seu problema à medida que Ele vai ouvindo. Deus não é como um terapeuta que tem apenas o compromisso de ouvir o que você tem para dizer. Deus é muito mais. Deus, Ele entra na situação que você está vivendo. Deus, Ele se envolve com o seu problema, porque Deus é um Deus pessoal. E você pergunta, mas aonde na Bíblia nos apresenta esse Deus que se envolve comigo? E aí nós precisamos ir para o mais perto que Deus se fez de nós. E o mais perto que Deus chegou de nós foi no ministério de Jesus. Então precisamos olhar para os evangelhos, e ali nos evangelhos nós temos a figura do Deus encarnado, que está sempre interessado em abençoar a vida das pessoas, e nós temos um Jesus que não somente ouve, mas nós temos um Jesus que se envolve com a aflição do povo. Mateus capítulo 9 vai nos ensinar que Jesus olha para a multidão e Ele chora, Ele se compadece, porque Ele se envolve com o sofrimento do outro. Jesus ouve você, não simplesmente como um exercício para absorver o conteúdo, mas Ele também absorve o próprio sofrimento. Você não está só. Se você um dia fez o compromisso de caminhar com Jesus, se você declarou Ele como seu Senhor e Salvador, se você se rendeu aos pés dEle, você precisa ter na sua mente, de maneira muito clara, você não está sozinho na caminhada, Ele está com você, não vos deixarei órfãos. Deus está conosco na jornada, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa súplica, e é isso que esse texto quer deixar muito claro. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, Ele também disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou ouvir o que vocês têm para dizer. É isso? Não. E eu vos aliviarei. Existe uma causa e um efeito. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, eu vou carregar o seu fardo. Me dê o seu fardo que está pesado, me traga aqui o seu problema, que eu vou colocar ele sobre mim, eu vou aliviar a sua jornada. É como se você estivesse saindo do supermercado cheio de sacolas, encontra uma pessoa conhecida que mora no mesmo prédio que você, e essa pessoa então diz: me dê aqui que eu vou te ajudar a carregar as compras. A diferença é que Jesus não ajuda a carregar as compras, Jesus pega todas as compras e leva para você. Jesus Cristo carrega os nossos fardos. Por isso, meus amados, nós precisamos identificar: nossa vida está pesada, a nossa caminhada está sobrecarregada. Se está,
precisamos ver o que tem nos dificultado no processo de lançar sobre Jesus os nossos fardos, porque o texto diz que Ele ouve, Ele absorve, Ele toma para Ele os nossos problemas, as nossas angústias e as nossas tribulações. Meu convite para você nessa manhã é: ouça a voz do Supremo Pastor. Ele está sussurrando no seu ouvido, dizendo: me traga aqui os seus problemas, eu vou carregar para você, eu vou levar. Eu sou o seu Deus, Deus forte e poderoso. Eu sou Yahvé, que criou todas as coisas, e eu separei você para ser meu filho, e eu separei você para eu cuidar de você como pai amoroso. Creia em mim que eu vou zelar, cuidar da sua vida. Esse é o nosso Deus. Ele está com você. E olha que talvez poucos aqui, ou ninguém, esteja num quadro como o salmista está. O salmista está descrevendo a situação que ele vivia, e o texto vai dizer no versículo 3 que a situação era desesperadora. Olha o que diz o verso de número 3: laços de morte me cercaram. A ideia, meus amados, é que havia ali um abismo, o salmista está laçado ou acorrentado, e o abismo está puxando o salmista para dentro dele. Não sei se você já viveu uma situação semelhante a essa. Parece que nada vai conseguir impedir que você caia naquele abismo profundo, e você olha para o lado, ninguém pode te ajudar, te socorrer, e você começa a clamar desesperado, porque a cada dia que passa a situação só piora, o abismo se aproxima e você está desesperado. Essa é a sensação do salmista. Laços de morte me cercaram. Ele está com um problema físico, sendo tragado por um abismo, mas o texto descreve uma sensação emocional horrível. Vai dizer que angústias do inferno se apoderaram de mim. Por isso, meu querido, alguém que segue a Jesus pode atravessar por dias de depressão? Sim. Pode sim. Tem uma ou outra teologia dizendo hoje que crente não pode sofrer, que crente não pode ficar deprimido, que crente não tem problema, que crente não tem doença, que crente não passa arroxo financeiro. Não existe isso na Bíblia. O que nós temos aqui é um homem temente a Deus dizendo que angústias do inferno se apoderaram dele. Uma sensação profunda de morte. Como se não bastasse, ele imagina que eu e você não íamos entender o drama que ele está vivendo. Ele completa dizendo: tribulação e tristeza me envolveram completamente. Tribulação se refere às questões espirituais e tristeza também à questão emocional, ou seja, um homem que está totalmente envolvido por problemas. Suas emoções estavam surradas, estraçalhadas, há uma sensação de abandono, há um esgotamento de ordem física, emocional e espiritual. Como que você está hoje? Como está o seu coração? Seja sincero. Talvez você entrou aqui machucado, ferido pela vida. Talvez você olhe para a sua história e o que você encontra são marcas que te remetem a dores, a frustrações, a problemas que destruíram valores na sua vida durante a caminhada. E às vezes você, porque é crente, porque ama Jesus, tem vergonha até de aceitar os problemas que afligem o seu coração. Eu quero dizer para você: não tenha vergonha disso, porque os homens de Deus foram marcados também por tribulações e adversidades. O convite do salmista é dizer: lança a sua adversidade sobre aquele que tem poder para transformar a sua realidade. E é isso que nós precisamos fazer, e é isso que o salmista faz. Por isso ele ama o Senhor. E olha que amar o Senhor não exclui problemas, porque ele diz: eu amo o Senhor, depois ele começa a contar o quanto de problema ele enfrentou. Se você for ouvir as biografias de muitos aqui, vão ser biografias semelhantes a essa, dizendo: eu amo o Senhor, mas teve um momento da minha vida que não foi fácil. E aí você ouve histórias que marcaram profundamente os corações pela dor, pela tristeza e às vezes pela sensação de abandono. Mas por que o salmista ama o Senhor? Porque o salmista entende que ele é a única e segura rota de escape.
Deus é a nossa única e segura rota de escape. Olha o que diz o texto no versículo 4. Então, quando entra a palavra então, tudo muda. O quadro, o cenário é drástico, é lamentável, é de horror. Mas o salmista diz então. Então o que, meus irmãos? Invoquei. Então eu invoquei o nome do Senhor e disse: ó Senhor, livra a minha alma. Supliquei por livramento. Se você está enfrentando dias de adversidade, o convite da palavra de Deus para você é: recorra ao Senhor, invoque pelo nome dEle, e a Bíblia diz isso enfaticamente em tantos outros textos. No próprio livro de Salmos, capítulo 50, verso 15, vai dizer: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Um outro texto do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, presbítero Rubem Amorese, da igreja de Brasília, até compôs uma música com esse texto, diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe. Sempre quando atravessamos dias difíceis, e essa é uma segurança da palavra de Deus, sempre quando atravessamos dias difíceis, e recorremos a Deus, e invocamos ao Senhor, quando terminamos essa caminhada, essa jornada, o que nos espera é algo muito maior, é algo sublime. E isso que o salmista, que o profeta Jeremias nos ensina. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acalme o seu coração. Deus tem grandes coisas reservadas para você. Quantos de nós, quando terminamos de passar pelo vale da sombra da morte, olhamos para trás e entendemos quais eram os desígnios de Deus? Agora eu entendo. De quem é essa fala? Não é minha, essa fala é de Jó. Depois de todo o processo de tribulação, no final ele olha para trás e diz: antes eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. O convite de Deus para nós é para que tenhamos uma experiência de intimidade com Ele, uma experiência de nos aproximarmos dEle a cada dia mais. E olha, a ferramenta que Ele usa para isso muitas vezes é o sofrimento. A adversidade nos leva a olhar para Deus. A adversidade nos leva a recorrermos a Deus. Quando entramos num grande parque de diversão com uma única ficha na mão, se esse parque começa a tremer, começa a ficar inseguro, e você tem um brinquedo que vai te dar proteção, é para esse brinquedo que você corre, e é ali que você deposita a sua ficha. Então, às vezes, Deus permite que o nosso parque aqui na terra se estremeça para a gente entender: aqui não é a nossa casa, não é aqui que nós devemos investir a nossa vida, não é aqui que nós devemos colocar a nossa ficha, e Jesus já nos ensinou isso quando Ele disse: nós não devemos focar a nossa vida no reino desse mundo, mas no reino eterno. Coloque o seu coração centrado em Deus, invoque o Senhor na tribulação e você terá o socorro e o cuidado dEle sobre você. Não busque soluções para o seu problema, busque Deus, e Deus solucionará todos os problemas que afligem a sua alma. Por que o salmista ama a Deus? Porque ele foi objeto do amor de Deus. Esse Deus é um Deus amoroso. Olha o que nos ensina o versículo de número 5. Deus é compassivo. Deus compassivo. Quando o texto diz que Deus é compassivo, ele quer nos ensinar que Deus é aquele que se afina com a nossa dor, Ele se envolve com o nosso sofrimento, Ele se compadece de nós. Se Deus te encontrar no quarto chorando, Deus vai estar com você ali, e Deus também vai chorar com você. Deus, Ele sofre com o seu sofrimento. Irmãos, Jesus Cristo várias vezes se apresenta como esse homem, como esse Deus homem, aquele que vem para compadecer das pessoas. Você tem alguém que entende o seu problema, porque Jesus foi homem de dores, que sabe o que é padecer. Deus, Ele vem ao mundo através do seu Filho Jesus,
para revelar a sua compaixão. Ele também é justo, diz o texto. Você não vai sofrer mais do que você suporta. Você não vai enfrentar intempéries mais do que você aguenta. Deus não vai ser injusto com você. Quantos às vezes falam, mas Deus está sendo injusto? Não, Deus não está. Fique tranquilo, invoque o nome dele. Tem duas saídas: ou Deus vai tirar o seu problema, ou Deus vai te livrar, ou Deus vai permitir que o problema permaneça por mais algum tempo. E aí você tem que fazer uma segunda pergunta para Deus: Deus, qual é o seu propósito com a minha adversidade? Porque Deus não poupa. Quando Deus precisa nos moldar, quando Deus precisa nos tratar, quando Deus precisa nos ajustar, a ferramenta que Ele usa é o sofrimento. Apóstolo Paulo, homem de Deus, responsável pelas missões em todo o Império Romano, não começa a se ensorbebecer, mas Deus coloca um espinho na carne dele. Por quê? Para que ele não se ensorbebecesse devido às grandezas de Deus que lhes foi revelada. E Paulo então entende que o que importa na vida é a graça de Deus e nada mais. E é isso que Deus quer também que nós entendamos. O que importa é amarmos a Ele sobre todas as coisas e nada mais. Ele é um Deus justo. Ele não vai fazer você sofrer além daquilo que você pode suportar. Ele é um Deus protetor, e o verso 6 vai dizer, Ele vela pelo simples. Quem é o simples? A ideia de simples aqui, a palavra usada no hebraico é da criança, indefesa. Deus vela por aqueles que se sentem indefesos nesse mundo, que não conseguem encontrar a saída para os seus dilemas e as suas angústias. Deus traz você para debaixo do braço dele e Deus te protege com um braço forte. Ele é Salvador, diz o versículo também de número 6, e a Bíblia lá no livro de Romanos capítulo 10 verso 13 vai dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Deus é salvação. Deus é salvação. Somente por meio de Jesus Cristo nós podemos adquirir a salvação. Não há outra saída. Se você quer receber desse cuidado, creia no Senhor Jesus Cristo, confesse a Ele como o único Deus da sua vida, e Ele vai cuidar de você como filho amado, e Ele vai proteger, e Ele vai livrar você, porque o texto vai dizer que esse Deus é um Deus poderoso e forte, mas também é um Deus generoso e bondoso. Deus não quer o mal das pessoas. Deus não está interessado no seu mal. Deus é bom. E aí, eu quero convidar você a ler comigo, nesse salmo, o versículo de número 7, apenas a primeira parte. Versículo 7, apenas a primeira parte. O que diz? Volta, minha alma, ao teu sossego. De novo. Volta, minha alma, ao teu sossego. Essa é a parte do texto que eu quero que você saia daqui hoje com ela. Quando nós invocamos a Deus, nós conversamos com Ele, nós tratamos com Ele, mas esse texto também nos ensina a conversar conosco. E quando nós olhamos para Deus, e a palavra dele diz, invoca que eu te responderei, eu vou te livrar. Quando a palavra diz que Ele é bondoso, generoso, salvador, protetor, Ele é justo, você só tem uma saída agora, dizer para a sua alma, sossega, sossega, aquieta-te, acalma-te. Esse é o texto, meus amados, que nós precisamos carregar conosco todos os dias da nossa vida. Volta minha alma ao teu sossego. Tranquilize o seu coração. Aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. O meu Deus é o meu protetor. O meu Deus é comigo. O meu Deus é o meu sustento, é o meu Salvador. O meu Deus está comigo em todo momento. Aquieta-te, alma. Sossega, coração. Deus está no controle de todas as coisas. E aí, quando nós entendemos que Deus está conosco, que o nosso coração tranquiliza, o texto vai nos ensinar que Deus enxuga as nossas lágrimas, que Deus desvia os nossos pés da queda e que Deus livra a nossa alma da morte. Descansa o seu coração no Senhor, invoca ao Senhor
e veja as maravilhas que Deus vai operar na sua vida, na sua casa. Sossega minha alma, descansa no Senhor. A ordem do salmista é: eu amei a Deus, independente da situação. Aí eu sofri, atravessei dias difíceis, mas eu clamei e o livramento veio. Por isso, sossega minha alma no Senhor. Meus irmãos, temos certeza do sofrimento, mas da mesma forma que temos certeza de que atravessaremos dias difíceis aqui, precisamos ter a certeza do livramento de Deus. Deus nos livra, Deus nos socorre, Deus nos protege. Por isso, sossega minha alma no Senhor. Versículo 9, o salmista vai dizer que ele vai andar então na presença do Senhor enquanto ele viver. É claro, se ele sabe que ele tem um Deus que é justo, que é bom, que é generoso, que é compassivo, e esse Deus está dizendo para ele: toda vez que você se recorrer a mim, eu vou cuidar de você. Qual a saída para esse homem? Andar com Deus todos os dias da sua vida. E esse é o desafio. Quando você se levantar desse banco, se dirigir para a sua casa, caminhando, saiba que a sua caminhada precisa ser marcada pela presença de Deus. Eu caminharei com o Senhor todos os dias da minha vida, porque Ele é Deus bondoso, Ele é Deus que cuida da minha alma, Ele é Deus que enxuga as minhas lágrimas, que desvia os meus pés da queda e que livra a minha alma da morte. Ele é Deus que me protege por todos os lados. Eu quero concluir esse sermão. Érico Veríssimo, ele escreveu o seguinte: precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Muito cuidado. Talvez os valores desse mundo estão te deixando cego, estão te deixando sem perceber, sem ver as maravilhas que Deus tem para operar na sua vida. Muito cuidado quanto ao brinquedo que você tem colocado a sua ficha, porque às vezes é um brinquedo muito atraente, mas é um brinquedo que está sugando a sua existência. Pegue a sua única ficha, deposite no Senhor, porque Ele é amparo, Ele é sustento, Ele é cuidado, Ele é proteção, Ele é salvação. Ele é o único que pode te dar sentido na caminhada. Aposte a única ficha da sua vida em Jesus Cristo. Entrega-se completamente a Ele, confia e sossegue a sua alma, porque Ele vai cuidar de você. A Bíblia é um livro que registra a história de centenas e milhares de pessoas que entenderam essa mensagem e confiaram no Senhor e puderam, como o salmista então, dizer: eu vou andar com Ele para sempre. Sossega minha alma, tranquilize-se no Senhor, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de vós, Ele cuida de todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Não sei como você está hoje, não sei como está o seu coração, mas se você está aflito, se você entrou aqui angustiado, se tem alguma coisa que está pesando sobre os seus ombros, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você se levante, venha aqui à frente, porque nós vamos invocar o nome de Deus nessa casa, casa de oração, suplicando para que Deus intervenha na sua vida, para que Deus esteja abençoando você, direcionando os seus passos, te dando vitória. Se você está com a alma angustiada e precisa receber do sossego do Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos orar pedindo para que Deus sossegue, tranquilize a sua alma. Que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua
tua sombra Invoque o nome do Senhor, clame por Ele. seja no calor do dia, ou se a noite fria está. Não temas, filho meu, minha mão te guardará. Lance o seu problema sobre os ombros do Senhor. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Querido Deus e eterno Pai, esses meus irmãos que se achegam aqui à frente, vêm para dizer para o Senhor que o fardo está pesado. Vem para dizer para o Senhor que a alma está angustiada. E na caminhada, Deus, é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Olhamos ao redor e a sensação que temos é que estamos sendo tragados por forças poderosas. Mas aqui estamos na tua casa, do Deus Yahvé, autoexistente e poderoso, para dizer: Deus, te invocamos nessa manhã, clamamos pela intervenção do Senhor na nossa vida, suplicamos, Deus, pela solução dos problemas que aqui estão sendo lançados sobre o Senhor, e pedimos para que o Senhor traga restauração, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga alívio, para que o Senhor derrame da tua paz, Deus, e na certeza do teu cuidado, que a nossa alma possa sossegar, se acalmar, por entender que nós temos quem vela por nós, quem nos protege na adversidade e quem nos sustenta na caminhada. No nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos irmãos.